Na RW Brasil. Entrevista. Bota aí na linha, bota aí na linha. Vai. Muito bem, nós estamos com o professor Eduardo Guerini na linha para mais uma conversa de atualizações da nossa conjuntura. O professor sempre muito atento às coisas que acontecem no país e no mundo, principalmente na nossa seara aqui. Vamos então conversar com o professor Guerini, cientista político. E aí, professor, tudo bem? Como é que estão as coisas? Boa tarde, Marcelo. Tudo tranquilo? Tudo jóia? O senhor continua de lado, como diz o ditado, o mar está de ressaca, está todo mundo recolhido ultimamente, tanto na política quanto na economia. E os americanos continuam espionando a gente, né? Pois é. Apesar de essa espionagem ser uma espionagem muito mal contada. Mas o senhor acha que seria diferente? Eu acho tão engraçado que as pessoas ficam duvidando que alguém nos espione. A gente espiona todo mundo também. Nós também. Eu acho que todo mundo está espionando todo mundo, ou não? Com certeza. Na política internacional, essa tentativa da Dilma em querer controlar a espionagem está sendo colocado como uma grande chacota internacional. Na diplomacia brasileira é vista com uma certa ironia. E chineses, russos e americanos, eles essencialmente sempre trabalharam com espionagem contra espionagem. Apenas no Brasil, para ter uma ideia, se nós anotássemos a quantidade de grampos telefônicos que tem entre os poderes, nós estaríamos fazendo a mesma coisa. Há hoje um grande Big Brother no mundo e o governo Dilma não sabe para que lado atira em termos de diplomacia, ao mesmo tempo aquilo que o próprio José Dirceu falou nessa semana sobre o governo Dilma, que é um governo incompetente e um governo despreparado e desastrado, e que ele vai apoiar o Eduardo Campos. O Zé Dirceu disse isso? O Zé Dirceu disse isso no Estadão, está colocado, aliás, no Estadão não, minto, foi no blog do Cláudio Humberto, Diário do Poder, e essencialmente ele está colocando mais ou menos o que seria o movimento diante da impossibilidade da economia decolar, os atrapalhos políticos da coordenação da Dilma no Planalto e, essencialmente, o que nós estamos vendo é uma construção de um padrão que é um padrão bastante complicado do ponto de vista da leitura para 2014. Agora, professor, me diga uma coisa, o Zé Dirceu está falando, e não está falando bem da Dilma, né? E o senhor está dando uma informação aqui, como que criticando a presidente Dilma. Mas o fato de Zé Dirceu estar criticando a Dilma, isso não é ponto para Dilma? Eu creio que não é ponto porque o José Dirceu ainda controla o partido. Só para ter uma ideia, na Casa Civil, grande parte das questões que estão colocadas hoje são questões vinculadas a pessoas ligadas à corrente do Zé Dirceu. A própria ministra Ideli Salvati é pupila do Zé Dirceu, ela não vive sem abrir o blog do Zé Dirceu, o próprio Gilberto Carvalho também está vinculado ao Zé Dirceu, Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo. Então, o campo majoritário do PT ainda é controlado pelo Zé Dirceu, é vinculado a essa leitura de bastidor, e eu diria que há uma certa reverberação e um retorno daquele que seria o movimento Volta Lula. E esse movimento Volta Lula é essencial para o projeto Poder que está contemplando o PT para mais um mandato, para chegar aos 16 anos de mandato. O senhor está dizendo que a presidente Dilma está isolada dentro do PT? Eu diria que a presidente Dilma ela nunca governou, mas eles estão mais desconfiados diante dos resultados do ponto de vista econômico e social. Recentemente saiu uma publicação no Valor Econômico que fala que há uma determinação da presidente em reduzir o crédito para as empresas e para as pessoas físicas. Então, significa que já há uma fumaça lá no horizonte de que 2014 não vai ser tão bom como se imaginava, e 2013
o caso aí da negativa da participação de empresas nas concessões privadas das rodovias e no próprio Campo de Libra já indicam que o governo está perdendo credibilidade na comunidade financeira nacional e internacional. Agora, como é que o senhor explica, como é que o senhor analisa, então, esse crescimento agora, há 2 dias atrás, mostrado na popularidade da presidente, onde desceu Marina e subiu Dilma? Realmente, essa é uma questão básica. Você não tem ainda os candidatos bem definidos e nem o jogo está sendo acertado entre os partidos. Mas você já sabe que o PDT tem uma fissura com o governo por conta da crise do ministro do Trabalho e as suas ONGs. O próprio PSB desembarcou do governo. Outros partidos, ou dentro do próprio MDB, há uma fissura, né, um racha dentro do MDB no apoio a Dilma. A tentativa de jogar essa ideia de que a opinião pública vem se tornando mais favorável a Dilma em detrimento à Marina é por conta do noticiário, ou seja, a Marina não é candidata e nem tem partido ainda. Os candidatos não estão colocados. E a opinião pública, naquele velho ditado romano, né, ela age por irracionalidade manada, é impressão momentânea. Então, eu diria que os resultados econômicos que nós estamos vendo, a base de alianças que estão sendo rompidas, vão colocar a Dilma em uma situação bastante desfavorável em 2014. O senhor acha que a dona Marina Silva consegue abrir o seu partido, o Rede? Eu acho que o partido aí da Rede, né, ele vai sofrer bastante problemas do ponto de vista geral, e esses problemas essencialmente estão na ordem burocrática. Mas como o Paulinho da Silva já conseguiu, mesmo com uma série de problemas nas assinaturas, conseguiu o registro, é provável que o partido da Rede, lá vamos dizer assim, nos 45 do segundo tempo, consiga se estabelecer como partido. Sim. Mas existe um movimento, né, nas internas do próprio PT para impedir que Marina seja candidata, porque seria um golpe fatal e ele levaria a eleição a um segundo turno. Consequentemente, Marina teria um peso categórico do ponto de vista da decisão da eleição presidencial. Ela já assustou na primeira eleição de Dilma e agora na segunda eleição é provável que ela tenha uma influência maior. Mas agora, professor, deixa eu lhe fazer uma provocação e até aí uma engenharia de raciocínio. Saindo Eduardo Campos, que me parece que seria mais certo, né, digamos assim, em termos de candidatos. Se hoje tem 3 candidatos aí, são Aécio, Dilma e Eduardo Campos, né? A Marina Silva seria candidata se tiver partido, né? Agora, o que o senhor me diz do raciocínio seguinte? É bom para Dilma que Marina Silva seja candidata porque ela enfraquece os votos de Eduardo Campos, que será candidato sem menor dúvida. Sim, com certeza. Mas eu digo que assim, vai ter uma frente de oposição e pelo discurso dos 3 candidatos possíveis que enfrentarão Dilma no seu projeto reeleitoral, Eduardo Campos, Aécio Neves, Dilma, eles estão atuando Marina, né? Em conjunto. E atuando em conjunto no sentido de, objetivamente, tentar derrubar esse projeto poder do PT. Eu acho que há hoje uma convergência nas oposições em atuar, mesmo que no primeiro turno de maneira separada, no segundo turno conjuntamente. Mas o senhor já consegue enxergar isso, uma convergência? Porque do ponto de vista público não há essa convergência, aí cada um está atirando para um lado. Na verdade, no primeiro turno é uma eleição bastante solteira, por assim dizer, mas há conversas de bastidores. Eduardo Campos tem um problema que é a debandada do PSB, né, para outros partidos. O próprio Paulinho vai buscar outros apoios, vai criar um flanco também com o PDT, tirando deputados e lideranças do PDT.
O próprio PPS já deu o mote, né? Significa dizer que nós teremos uma série de movimentos até o final de outubro, que são movimentos de orquestração. Sim. E o Aécio, ele vem sendo colocado à prova, no sentido de ser nacionalizada a sua imagem, junto com Eduardo Campos e Marina. Então, eu digo assim, Marcelo, que o jogo está sendo jogado e o PT ele não está com aquela hegemonia, mesmo dentro do consórcio que tem como maior acionista desse governo, que é um governo muito ruim, por assim dizer, do ponto de vista político-econômico, que é o consórcio com o PMDB. O PMDB também está sofrendo um revés muito grande e, essencialmente, essa vai ser uma eleição muito difícil. Inclusive, nos estados, há um problema seríssimo de apoios, que são apoios para determinados partidos. O caso de Santa Catarina é um exemplo. O PSD apoia Dilma, no outro estado ele não apoia. Então, de maneira geral, o que nós temos aí é uma eleição bastante confusa do ponto de vista da composição das alianças regionais. O senhor, então, o senhor não acredita, então, definitivamente, que Dilma ganhe as eleições no primeiro turno? O senhor não acredita nisso? Não creio, porque os indicadores econômicos que estão sendo ventilados são indicadores muito pessimistas. Embora saia algum ou outro de maneira esporádica, com um tom mais otimista, como, por exemplo, a questão da taxa do desemprego, mas essa taxa de desemprego, ela é taxa de desemprego aberto nas 6 regiões metropolitanas e ela não reflete a realidade brasileira hoje, que é uma redução. Nós temos um outro caso aí que está por surgir, que é a bolha imobiliária, que vai estourar nos próximos meses. Provavelmente daqui a uns 10, 12 meses nós teremos um excesso de apartamentos, residências construídas e que terão um problema sério, que é justamente a questão hipotecária. Se a crise... Agora, ontem eu via uma entrevista com um empresário do ramo imobiliário em São Paulo. Ele me disse que se hoje a construção civil parasse de construir em São Paulo, eles teriam ainda estoque para 2 anos. Ou seja, com certeza, vem aí mesmo nesta direção que o senhor está falando, né? Esse é um dado, a bolha imobiliária, os imóveis estão supervalorizados, nós vamos ter um problema de endividamento das famílias, o dólar não está controlado, apesar dessa baixa momentânea, a questão externa ainda, a economia mundial, ela vai entrar em compasso de espera, ela não vai crescer no ritmo desejado, e a economia brasileira também... Mas, professor, quando o senhor fala em economia... Eu estou querendo entender isso lá no âmbito eleitoral, e a gente sabe que quem faz volume de voto neste país é a classe média para baixo, né? E os problemas econômicos que a gente está vendo no país são da classe média e classe média para cima, né? O senhor acha que a sensibilidade da classe média baixa e a classe pobre, digamos assim, a remediada, né, que é a grande detentora dos votos, ela será sensível a ponto de negar voto a Dilma no momento? Olha, Marcelo, assim, eu tenho viajado muito nessas regiões onde todo mundo diz que há um espetáculo de crescimento, que é a região Nordeste. Fiz uma leitura, uma conversa aí com as pessoas comuns, né, que vivem esse cotidiano. A imagem de Dilma no Nordeste não é a mesma que Lula tinha, e a expectativa com relação à economia hoje também não é a mesma que se tinha há um ano atrás. As pessoas de baixa renda, elas não estão tendo o mesmo volume e ritmo de compras. Então, se nós pensarmos que a inflação ela ainda está num ritmo elevado, não elevado aos patamares de antigamente, mas que está afetando o bolso das pessoas, e que esse será o pior Natal dos últimos 10 anos em termos de movimento, os próprios lojistas já estão antevendo uma crise contundente do ponto de vista das vendas, um crescimento abaixo do esperado, um nível de emprego abaixo do esperado.
Eu creio que aquela classe média que antes foi cegamente eleitora do Lula e da Dilma, ela vai estar muito reticente. E se ocorrer uma crise, que é o que está se apontando, que é uma crise de endividamento das famílias brasileiras, principalmente desse setor que está sendo hoje o maior consumidor, nós teremos aí uma mudança significativa do ponto de vista da visão eleitoral. Eu digo mais, no valor econômico de hoje, o governo já fala no recuo de crédito, e o recuo de crédito vai afetar quem? As famílias que estão comprando, se endividando. Então, há uma tendência lógica de que nós tenhamos num curto prazo, uma reversão das expectativas. E aí tem o problema da Copa. Eu visitei 3 cidades onde tem, aliás, 4 cidades, inclusive Brasília, onde as obras da Copa estão atrasadas e não serão contempladas. Aí não vão ter investimentos que vão ficar à míngua e não se consegue resolver o problema. O senhor acha que a Copa, então, depõe contra a eleição, contra a Dilma, na eleição? Eu não querendo antecipar e não sendo pessimista, eu acho que a Copa vai ser um grande vexame internacional, e a Dilma não vai ser vaiada. Eles vão atirar tomate podre, ovo podre em Dilma, e vão escorraçá-la de qualquer estádio. É bom que ela nem vá a estádio de abertura, ela manda uma mensagem honrosa, dizendo, está aberta a Copa 2014, a Copa da nossa incompetência, a nossa falta de planejamento, e a Copa da corrupção. Todo mundo sabe que isso aí é um mecanismo de buscar recursos para financiamento de campanhas eleitorais. O superfaturamento, as grandes empreiteiras serão as grandes financiadoras dessa campanha eleitoral. Não vai ser mais o sistema financeiro e nem empresariado, mas são as grandes empresas. Então, de maneira geral... Quais são as cidades que o senhor teve? Brasília e quais as outras 3? Cidades que eu tive: Brasília, Natal, que está escandalosamente feia, Recife, Fortaleza. Recife, Fortaleza. Todas com problemas de mobilidade. Tá? Objetivamente, os aeroportos, então, é uma coisa escandalosa. Os aeroportos brasileiros se transformaram em grandes puxadinhos com obras que não terminarão, dada a sua envergadura, né? Nós temos aí o exemplo do aeroporto Hercílio Luz, que se encostarem 3 aeronaves no pátio, nós temos congestionamento, o sujeito leva mais ou menos 1 hora para tirar suas bagagens. Tá? Então tá. Professor, o nosso tempo, infelizmente, tá esgotado. Eu sei que o senhor está com um monte de assunto represado aí, mas já fora do ar combinamos, na semana que vem vamos ter um longo papo aqui para a gente ajeitar finalmente esse nosso programa, que eu não sei nem qual o nome que vai ser, mas nós vamos encontrar um formato aqui na RW Brasil para que a gente possa conversar mais descontraídamente, inclusive, aqui nos estúdios e tal. E vamos prometer para o nosso ouvinte aqui, quem está nos assistindo, que na semana que vem nós vamos dar uma solução para esse nosso papo aqui, tá certo? Pois é, Marcelo, pode ser assim, gotas maravilhosas de pessimismo ou happy hour do abismo, né? Brasil. Tá certo. Professor, eu sou obrigado a encerrar aqui. Muito obrigado, viu? Um abraço, Marcelo. Bom final de semana. Um abraço. Este professor Guerini que nos falou, a gente já antecipou até a vinheta aqui. Eu peço desculpas ao professor, mas foi uma disparada sem querer aqui. Muito obrigado, professor Guerini. Foi um prazer tê-lo conosco. O professor... cientista político, professor Guerini, que mais uma vez esteve com a gente aqui na RW Brasil. Voltamos numa próxima, sigam com a programação da nossa emissora. Até mais!